Como aumentar o ticket médio da sua agência de marketing? Basicamente, o que eu vou te mostrar aqui é como colocar mais dinheiro no bolso da sua agência com os clientes que você já tem. Então olha só, tudo passa por essas 3 etapas do que eu chamo de funil propulsor de ticket médio. E, respondendo a pergunta, como você vai aumentar o ticket médio da sua agência? E basicamente, são de 3 formas. A primeira delas é garantindo resultado em vendas, coisa que eu falo bastante aqui no nosso canal. Como você garante resultado em faturamento a mais para o seu cliente? Se você não segue o nosso canal, já segue aqui logo de uma vez. Porque é o seguinte, o que eu falo bastante em outros vídeos? Muitas vezes a agência faz um monte de coisa. Só que o que garante resultado para o cliente talvez seja uma dessas coisas e mais uma outra. E você não precisa de muitos serviços diferentes para realmente ter resultado em vendas. Muitas vezes o que você vai precisar é de um método muito forte. E aí você vai olhar criticamente para o que você está fazendo e ver o que você consegue colocar ali para o cliente ter resultado em faturamento, em vendas, em dinheiro no bolso. Se você entende qual que é o game que ele precisa jogar para aumentar o faturamento da empresa dele, você vai ter muito mais condições de cobrar muito mais caro. Então essa é a primeira forma, é olhar criticamente para o que você está fazendo e entender como você pode trazer mais resultados em faturamento para o cliente. Segunda forma aqui é a lei mais antiga do capitalismo, que é a lei da oferta e da procura. Tem muita gente que esperava que eu viesse aqui nessa aula falar sobre como aumentar o ticket médio e falasse aqui sobre planilha de precificação, sobre como você vai cobrar o valor justo pelo que você tem de acordo com os custos da sua empresa, com o custo do seu gestor de tráfego e tudo mais. Mas na prática, essa planilha de precificação ela não importa. Ou na verdade, isso deveria ser um dos fatores que importam para você cobrar mais caro dos seus clientes. O que vai importar mesmo, muito mais, é a lei mais antiga do capitalismo. É a oferta e da procura. Se você sabe que está entrando lead qualificado todos os dias no seu CRM, que tem muitos MQLs querendo o serviço da sua agência, querendo te contratar, você vai ficar mais confortável de aumentar o ticket. Então você vai criar um planejamento de funis de vendas, vai te permitir atrair muito mais leads e, consequentemente, fechar muito mais com um planejamento como esse aqui, ó. Por exemplo, funil de indicação, funil de sessão estratégica, social selling, isca paga, isca gratuita, isca ativa, evento participante, funil de prospecção ativa, webinar gratuito, webinar pago, saque dinheiro. Esses temas eu aprofundo em outras aulas aqui do canal, por isso que você tem que estar inscrito. Mas qual que é o ponto principal aqui? É que você vai garantir isso. O que você vai garantir? Maior procura pela sua agência. Você não pode depender de indicação. Se você depende exclusivamente de indicação, você vai ficar à mercê de poucos clientes. Você não vai conseguir não aceitar qualquer cliente que entra. Você não vai conseguir mandar cliente mal educado embora e você não vai conseguir aumentar o ticket médio da sua agência. Por isso que o mais importante para você cobrar mais caro, o mais importante de tudo, não é a planilha de precificação. Não é o valor exato do custo de trabalho do seu escritório e tudo mais. É a lei mais antiga do capitalismo, oferta e procura. Se você sabe que tem mais pessoas interessadas no trabalho da sua agência, você vai ficar mais confortável de aumentar o ticket da sua agência. Ponto. Ah, Vini, quer dizer que a planilha de precificação não é importante, eu não deveria olhar para ela? É como um norte. Você vai ter um norte ali, para você saber que você não está fazendo muita besteira. Só usa a planilha de precificação, inclusive tem dentro da escala absurda, tem lá a planilha, o acompanhamento e tudo mais para você precificar o seu serviço, mas como um norte. O mais importante de tudo é a lei mais antiga do capitalismo, oferta e procura. E o terceiro formato é seguindo o funil propulsor de ticket médio. E olha o poder disso aqui, ó. Uma mentorada me relatou o que ela estava enfrentando de problema e eu falei, você vai fazer isso, isso e isso para aumentar o ticket médio de todos os seus clientes. Primeira reunião que ela fez, ó, ela saiu de R$ 1.570 para 3.200 de ticket com esse cliente. Logo na primeira, 100% de conversão. E aí, o que você vai fazer para ter esse funil propulsor de ticket médio ativo aí? Gente, funil de venda, na grande maioria das vezes, ele vai ser para atrair novos clientes, para você conseguir colocar mais cliente para dentro. Dentro daquele planejamento de funis de vendas, é justamente para você ter uma previsibilidade com múltiplos canais de aquisição, gerando clientes novos para sua agência. Só que repara que dentro desse planejamento de funis não está o funil propulsor de ticket médio, porque esse é um funil que eu criei para você melhorar os resultados com os clientes que você já tem. Essas técnicas aqui, ó, garantir resultados em vendas,
lei mais antiga do capitalismo, isso te ajuda também para cobrar mais caro dos novos clientes que vão vir. Mas aqui, essas técnicas, essas etapas todas, são para você aumentar o seu ticket com os clientes que você já tem aí na sua agência. Todas essas etapas aqui. E aí, olha que legal. Dentro do nosso dashboard, que os nossos mentorados têm acesso, tem todos os funis. E o primeiro, de nível 1, que é o funil fácil pra caramba, é o funil propulsor de ticket médio. Olha todas as etapas. Primeira coisa que você vai fazer é uma simulação. Como, por exemplo, essa que está aqui. Ó. Vamos supor que você tenha 10 clientes. Você vai sair de R$1.000 e vai projetar R$1.500 de ticket médio. Nem todos os seus clientes vão permanecer. No caso da Mari ali, ela fez com um cliente e já deu certo. Mas nem todos vão permanecer com esse aumento de ticket médio. Vamos supor que você cobre R$1.500 e vai para R$2.000 ou para R$2.500. Nem todos vão. E você vai simular essas possibilidades. O que eu falo para todos os nossos mentorados, e você já deve ter visto eu falando aqui em algum lugar, que vendas para agências é questão de matemática. Aqui a gente tem uma meta de conversão de 20% das nossas reuniões. Ou seja, a cada 5 clientes a gente faz uma venda. A cada 25 reuniões a gente faz 5 vendas. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso alvo. Se eu sei disso, que para os novos clientes é 20% de conversão, eu não vou ter o mesmo número com os clientes atuais, mas eu vou ter um número para projetar que nem todos vão permanecer. Então vamos supor que você vai chamar para uma reunião seguindo as técnicas que eu vou te passar aqui agora, mas beleza, nem todos vão permanecer. Eu vou perder 3. Só que, tá vendo? Que se eu perco 3, mas aumento o ticket médio de todos, eu ganho mais. Muitas vezes você pode projetar aqui para esse número empatar, para esse número chegar ao que era antes. R$2.220. Se eu projeto que se eu tenho 10 clientes pagando 1.500 e agora com 7 eu vou cobrar 2.200, eu vou estar ganhando mais. Mas vamos supor que seja a mesma coisa. Você não perca nada. Você vai perder 3 clientes e vai continuar com o mesmo faturamento mensal. Beleza. Você vai ter menos clientes pagando mais. Ou seja, você vai ter mais tempo para o estratégico da sua agência. Você vai ter mais tempo para programar esses funis de vendas que eu te mostrei, para rever os processos infalíveis da sua agência e continuar crescendo. A segunda etapa é definir o novo método e oferta irresistível. Isso aqui a gente passa para os nossos mentorados. É como você vai criar um método único que vai te diferenciar no meio do mercado. Como você vai criar uma oferta irresistível para quando o cliente chegar em uma reunião, ele fechar com você. E você vai saber como fazer isso para o cliente ver que ele está ganhando. Então, da mesma forma como a gente faz isso para os novos clientes em uma reunião de vendas, você vai programar algo pelo menos semelhante para os seus clientes atuais. Terceiro, você vai definir como o cliente terá a percepção que ele está ganhando. Para aumentar o ticket médio dos clientes assim, você tem que mostrar que o seu serviço já melhorou muito do que foi contratado, que provavelmente a sua equipe já aumentou desde que ele está com você, e ou que vai melhorar. Você vai falar para ele, ó, era assim, vai ser assim. E ele principalmente tem que ter a percepção que ele está ganhando. Ele não pode ter a percepção que ele vai pagar mais pela mesma coisa, ou que ele vai pagar mais para o serviço que era quando ele te contratou. Então, para isso acontecer, ele tem que ter a sensação de que está ganhando. O quarto item é definir os clientes que passarão pelos ajustes. Vamos supor que você não tenha 20 clientes, que você não tenha 10 clientes, você tenha 20. Mas você precisa reajustar de 10. Ou, na verdade, você não faz tanta questão de alguns poucos clientes que estão te pagando pouco. Você vai fazer... O que você vai fazer é, você não vai chamar todos para uma reunião individual. Você não vai ter todos aqui para gerar a matemática que eu falo tanto neste canal. Mas você vai criar uma projeção. Pô, beleza, eu tenho 20, eu vou chamar 10 para a reunião e provavelmente eu vou fechar com 7 ou 6. E você vai fazer a simulação com base nisso. O quinto item é convidar os clientes para reuniões individuais. Da mesma forma como você vai vender o seu serviço para os novos clientes através de uma reunião individual, você vai fazer isso com seus clientes. Você vai convidá-lo, você vai convidar os seus clientes, tratar como vendas internas. E aí, você pode criar um script para isso. Como você vai chamar esses clientes? Você pode aproveitar algumas reuniões que já estavam programadas para isso, mas você pode deixar bem claro que é para as mudanças, para o que vem aí, etc. E aí é fazer trabalho de venda. Quantas reuniões você vai fazer? Quantos agendamentos, quantas reuniões e quantas novas vendas, entre aspas, você vai fazer? Penúltimo, você vai preparar uma apresentação para passar a percepção que o cliente está saindo ganhando. E por último, você vai fazer reuniões individuais para aumentar o ticket médio. Esse é o game. Aí olha qual que é o canal aqui. Você vai ter também um mini CRM.
todos os clientes mapeados. Dentro do nosso dashboard, que os nossos mentorados têm acesso, ele pode selecionar o cliente aqui e plugar com o cliente dentro do controle de clientes. Então fica tudo interconectado. Os clientes aqui, a internet está meio ruim hoje, deve ter percebido. Os clientes aqui, você vai plugar com os clientes. Depois, contactei, reunião agendada, follow-up, manteve, churn, funcionou. Agora o detalhe aqui desse CRM que eu tinha esquecido. Ó. Não são apenas duas possibilidades, na verdade. Você vai chamar para reunião, o cliente pode falar que sim, que aceitou, ele pode não, assim eu não aceito, vou sair, ou pode manter, que é o cenário menos pior. Então, o cliente não vai pagar mais, mas também não vai sair. E aí ele vai manter e falar, beleza, então vamos no jeito antigo. É uma possibilidade também. E aí você vai organizar tudo organizado. Você tem o CRM, espero eu, para novas vendas. Você vai ter um mini CRM desse aqui com o controle. Vai fazer a simulação. Na verdade, aqui é um checklist de todas essas ações que eu te mostrei aqui. E por último, o desenho do funil. Esse aqui é o nosso único funil 100% linear, que é definir o novo método, criei a lista de clientes que eu tenho ou que eu vou chamar para uma reunião. Vou convidar para a reunião, vou reunir, vou fazer follow-up e vou fazer a venda. Agora, o que você precisa fazer para te ajudar nessa parte aqui de criar uma oferta irresistível é assistir a esse vídeo que está passando em algum lugar aqui da sua tela com 9 insights avançados para triplicar o número de clientes da sua agência.